Olá, turma! O tema da aula de hoje é zeros ou raízes de uma função quadrática. Tá? Então vamos à aula. Como vocês podem notar, eu trouxe aqui 3 exemplos e aí nós vamos usá-los para ilustrar como é que se determina as raízes de uma função quadrática. Mas antes de mais nada, vamos relembrar o que é isso, né? Raiz de uma função. Na realidade, raiz de uma função, isso eu estou falando de uma função qualquer, é o valor do domínio cuja imagem é zero. Então, para você determinar a raiz de uma função, antes de mais nada, você tem que pegar a lei de formação da função e igualar a zero. No caso da função quadrática, como a lei de formação é sempre ax ao quadrado mais bx mais c, se você igualar a zero, já que esse a, por definição, é diferente de zero, então nós temos uma equação do segundo grau. Consequentemente, para você entender, conseguir resolver qualquer problema desse tipo, você tem que saber trabalhar com equações do segundo grau. Para quem me acompanha no canal, já deve ter visto em algum momento que aí nós temos vídeos falando especificamente sobre isso. Tá? Para quem já acompanhou esses vídeos, deve lembrar que a gente resolve coisas desse tipo utilizando a chamada fórmula de Bhaskara. Tá? Então, vamos resolver aqui o primeiro exemplo, que é o tipo de exemplo mais clássico, mais simples que aparece, que é dada uma função, você encontrar suas raízes. Tá? Então vamos lá. Determinar os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Como eu acabei de falar, você deve igualar a lei de formação a zero. E aí, como nós já sabemos, você deve usar a fórmula de Bhaskara. Muitas pessoas priorizam encontrar primeiro o discriminante, né? O delta, tem uma fórmula que é bem conhecida. Eu repito, para quem me acompanha no canal, eu deduzi todas essas fórmulas já. É só procurar aí no canal. Delta igual a o b menos 4, 4ac, o a é o número que acompanha o x ao quadrado, então é 1, e o c é menos 5. Delta igual a menos 4 ao quadrado é 16, menos por menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20, 16 mais 20 dá 36. Observe que nós achamos um delta positivo, né? E aí nós sabemos lá do estudo das equações do segundo grau, que se esse delta for positivo, que é o que aconteceu aqui, a equação do segundo grau tem duas raízes distintas. Tá? Então, nesse caso, 36 maior que zero, nós vamos achar duas raízes distintas. Caso você tivesse encontrado delta igual a zero, as duas raízes seriam iguais. E se você tivesse encontrado um delta menor do que zero, você não encontraria raízes reais. Tá? Então, nesse caso específico, em que o delta é maior que zero, nós vamos achar duas raízes distintas. Tá? Então vamos continuar com a outra parte da fórmula, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Logo, x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes o a, que eu já falei que é 1. Isso aqui vai dar 4, né? Menos por menos é mais, raiz quadrada de 36 é 6, e 2 vezes 1 é 2. Portanto, x' é igual a 4 mais 6 é 10, dividido por 2 é 5, e o x duas linhas é 4 menos 6 menos 2 dividido por 2, menos 1. Portanto, as raízes dessa função quadrática são as seguintes, menos 1 e 5. Significa dizer que a parábola que representa o gráfico dessa função, ela toca o eixo x nesses dois pontos. Tá? Repito, caso eu tivesse encontrado delta igual a zero, nós só teríamos uma raiz e a parábola ela só toca o eixo x em um único ponto. Se isso acontecer, o delta for negativo, significa dizer que a parábola não toca o eixo x. Perfeito? Então vamos para os outros exemplos, que são exemplos não tão simples quanto esses, mas é importante que todo mundo aprenda a fazer também. Bom, exemplo 2. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3k, veja que apareceu um parâmetro k,
Sabendo que essa função possui dois zeros reais iguais, né, possui duas raízes iguais, determine o valor real de k. Bom, pessoal, eu acabei de comentar, né? Se o delta for igual a zero, as raízes da equação do segundo grau elas são iguais. E aqui ele já está falando isso, ó, dois zeros iguais. Então a gente vai partir do princípio que o discriminante, né, o delta, que tem a fórmula b ao quadrado menos 4ac, é igual a zero. E aí nós vamos usar esse fato para descobrir quem é o k. Tá? Então vamos lá, quem é o coeficiente b? Aqui, menos 2, menos 4, o a é 1 e o c é o 3k. Isso daqui é igual a zero. Então ficou uma equação do primeiro grau, inclusive, né? Na variável k. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então 12k igual a zero. E aí nós vamos encontrar o valor do k. Passando 4 para o segundo membro, nós temos menos 12k igual a menos 4. Eu posso mudar os sinais. Então 12k igual a 4. K igual a 4 dividido por 12. E aí, simplificando pelo próprio 4, nós encontramos 1/3. Portanto, o valor de k, para que essa função possua duas raízes iguais, é 1/3. Último exemplo. A função f de x igual a x ao quadrado mais kx mais 36 possui duas raízes reais, m e n. De modo que isso é verdade. 1 sobre m, né, o inverso do m, mais o inverso do n é igual a 5/12. A gente precisa determinar quem é f de menos 1. Olha só, pessoal, independente do tipo de função, se eu quero calcular f de menos 1, né, se eu preciso determinar a imagem do menos 1, eu devo substituir o x por esse valor. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu souber quem é k. Então, o primeiro passo é determinar o k. E para isso eu vou usar esse fato. Então, vamos ao problema. 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a 5/12. Observe que aqui eu tenho uma soma de frações que tem denominadores diferentes. Então, a gente precisa reduzir esses denominadores. Como eu não sei quem é m e quem é n, esse denominador comum é o produto deles, m vezes n. E aí aquela velha história, né? A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. O produto mn dividido por m dá o n, vezes 1 é o próprio n. mn dividido por n dá m, vezes 1, m, igual a 5/12. Agora, para você continuar, você deve lembrar de algo que é extremamente importante também, que diz respeito às equações do segundo grau. Quando você estuda a equação do segundo grau, você aprende que a soma das raízes vale menos b sobre a e o produto das raízes vale c sobre a. E é isso que eu vou usar aqui, lembrando que m e n são as raízes. Portanto, n mais m, ou m mais n, como você queira, é a soma das raízes. Portanto, vale menos b sobre a. E m vezes n é o produto das raízes, vale c sobre a. Isso daqui corresponde a 5/12. Eu posso cancelar esses a's, né? Eu tenho garantia que ele é diferente de zero, até porque ele vale 1. Então, o problema se resume a isso. Menos b sobre c igual a 5/12. Lembrando que o meu objetivo é encontrar o valor de k. O objetivo inicial é esse. Logo, menos quem é o b, é o próprio k, que eu preciso descobrir, sobre c, que é 36, é igual a 5/12. Eu vou resolver esse problema agora. Vamos multiplicar dessa forma, né? Então, nós temos menos k vezes 12 dá 12k, igual a 5 vezes 36, que dá 180.
Eu posso mudar os sinais, logo 12K é igual a menos 180 e K é igual a menos 180 dividido por 12. K é igual, e aí é só fazer a divisão. Se você preferir, você pode tentar simplificar o máximo possível antes de efetuar a divisão. Por exemplo, se eu simplificar por 6, né, fica mais fácil, simplificando por 6 aqui, nós temos 30 meios, e aí fica mais fácil dividir 30 por 2 do que 180 por 12, né? 30 dividido por 2 dá 15. Portanto, achei o valor de K, que é menos 15. E aí a gente vai usar esse fato para calcular o f de menos 1, que é o que nos interessa. Portanto, f de menos 1 é igual, eu vou trocar o x por menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, mais o k, que vale menos 15 vezes menos 1, mais o 36. E aí é só fazer as contas. F de menos 1 é igual, menos 1 ao quadrado dá 1, menos por menos mais, 15 vezes 1 é 15, mais 36. Portanto, F de menos 1 é igual, 1 mais 15 dá 16, né? E 16 mais 36 dá 52. Portanto, a imagem do menos 1 pela função f é 52. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.